Teve uma vez numa CCXP que uma moça que é química da USP comprou o quadrinho. No ano seguinte ela veio falar comigo e falou: poxa, eu li, você fala de equipamento de laboratório, ciclotron. Ela falou: como é que você sabe disso? Eu falei: ué, eu sou ator, mas não sou burro. Eu pesquisei exatamente que eu queria que alguém como você ficasse, né, falando: não, mas faz sentido, né, para criar uma, vamos dizer, uma base de verossimilhança. Bom, como você já sabe, todos os convidados são muito especiais e hoje não seria diferente. Felipe Fogossi, e aí, Felipe, tudo bom? Tudo jóia, Fernando, obrigado pelo convite. Prazer estar com você, com tua audiência aí. Pô, eu que agradeço você ter aceitado o convite aqui e vim falar um pouco aí do seu trabalho recente, principalmente como escritor, que já, claro, não é tão recente assim, já tem bastante coisa publicada. Agora, pra gente começar o nosso bate-papo, eu tô curioso uma coisa aqui. O que você tanto posta nas suas redes sociais uma foto tomando sorvete? Não é que eu gosto de sorvete. É simples, né? Não tem nenhum mistério assim. Desde criança eu gosto de sorvete, né? E acabou virando meio que uma brincadeira. Eu gosto de viajar muito também, então já viajei para mais de 50 países e começou, né, em viagem, eu tirando foto de sorvete, aí eu vi que o pessoal começou a ter uma curiosidade, né, dessa questão do sorvete. Final de 2019, eu, né, lancei com outros 2 sócios uma franquia de sorvete, mas olha, infelizmente foi poucos meses antes da pandemia. Então a gente chegou a ter 4 lojas, mas o modelo era de franquia, acabou que a gente, né, fechou, porque tudo era bom, né? O nome, o conceito, o produto, mas o time foi mais reto, né, possível, assim. Mas, assim, é uma coisa que é realmente de um gosto meu, assim, de sorvete, assim. Então, acho que às vezes eu tô fazendo... Eu falo, eu posso fazer um guia, um dia eu escrever um guia de sorvetes, né, já de vários países e tal, mas aqui mesmo no Brasil... Eu falo, é meio que um serviço público aí, de eu visitar e recomendar. Não, né? Porque a gente tem o guia Michelin, né, de viagem. Você pode fazer o guia Felipe Fogossi de sorvetes. Então, é verdade. Aí na Itália, inclusive, que, né, que o sorvete italiano é considerado talvez o melhor do mundo, né, mas eles têm chama Gamberi Rosso, que começou como um guia de comida e meio que se especializou também nessa coisa do sorvete. Então, todo ano lá eles elegem os melhores sorvetes da Itália e tal. Eu tô prestes a ir para a Itália, já selecionei mais um monte de gelateria para provar lá. Mas uma viagem que eu fiz a Roma em, acho que 2013, cara, eu vou te falar que teve um dia que eu não almocei, não jantei, não tomei café, eu só tomei gelato, né? Eu falei, toda que eu andar, porque lá, né, você encontra em toda esquina quase. Falei, eu vou provar, acho que eu tomei uns 13 sorvetes aqui no dia. No final tava até meio mal, assim. Tipo, zoado, né? Zoado de tanto. Mas é isso, é uma coisa que eu realmente tenho... eu gosto, e tem uma coisa afetiva, assim, porque quando eu era criança, domingo, geralmente, a minha família, a gente ia tomar sorvete num lugar que nem existe mais, chamava Brunella, talvez quem for mais antigo vai lembrar. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro da minha Brunella era clássica, né? Ainda existe a Offner, na época tinha a Brunella e a Offner, né? Meio que as duas. E enfim, eu tinha, era uma Brunella ali perto do shopping Ibirapuera, que a gente ia no domingo, então... É isso, eu tenho muito essa coisa de memória afetiva, assim, né? Coisa que para mim faz sentido, né? Uma ligação emocional, assim, eu ainda meio que cultivo, assim, né? Cara, e qual foi o melhor sorvete que você já tomou? Então, complicado isso, viu? Eu vou fazer 2 distinções, assim, porque tem o sorvete mais, o ice cream, que é o sorvete mais de massa, um pouco mais, né, meio americano, que ele é um pouco mais, ele é mais consistente. Que é aquele que a gente está mais acostumado a comprar de pote nos mercados. O supermercado já é industrializado, já tem tal da gordura hidrogenada. Uhum. Mas esse é de melhor qualidade mesmo, é mais artesanal, entre aspas, porque é feito na sorveteria, que seja. Mas teve um que, surpreendentemente, que eu tomei em Berlim, na Alemanha, que eu não imaginava que, inclusive, Berlim fosse também ter várias sorveterias, né? E tem uma que chamava Hokey Pokey, lá em Berlim, que realmente sorvete incrível. Mas, como gelato, que daí já também tem uma
né, tem uma quantidade diferente a proporção ali de leite com açúcar, né? Ele é mais, vamos dizer, um pouco mais cremoso e tal. Tem um lá em Roma que vamos ver se eu lembro o nome da gelateria agora. Acho que era gelato come una volta, uma coisa assim. Porque lá tem muito também. Tem muito, E tinha um sorvete que eu achei diferente, que era o pessoal vai achar estranho. E eu achei, quando eu falei, mas será que é bom? Que era gorgonzola com pera. Caraca. E era muito bom. Ó, de pera, só pra... Gente, a gente não tá fazendo propaganda de ninguém, não tá ganhando nada com isso não, viu? Mas tem um de pera muito bom que eu tomei aqui no Brasil, que é na gelateria Delícia. Sei, eu conheço. Que fica na região do Morumbi. E uma sorveteria também, que fica aqui no Ipiranga, muito boa, que chama Dump. Conheço a Dump. Que também. É muito bacana, assim, o sorvete. Tradicional já. Tradicional, que é super bacana. Sim. Então, vira e mexe, a gente vai lá. Então, a Dump, por exemplo, já é o conceito mais do sorvete ice cream, não é do gelato, Sim. né? E a Delícia já seria mais do gelato, assim, exatamente. Né? Eu conheço os donos lá. Sim, a Cris e o Giovanni são meus amigos. A Cris estudou comigo, fez um curso comigo e tal. Não na escola, né? Porque de idade é bem diferente. Brincadeira, Cris. Mas a gente se conheceu lá, depois a gente começou a frequentar e tal. É que pra gente é um pouco longe, Cris. Então você sabe que não dá pra ir sempre, assim. Mas a gente vira e mexe, vai lá experimentar alguma novidade que eles trazem. A gente adora, assim, também. Ô, Felipe, agora... O que te inspirou a transitar do cinema, da televisão, para o universo de quadrinhos e literatura? Então, para mim, tudo vem do mesmo lugar. Né? Tanto a atuação quanto, né, o cinema, é tudo ligado com história. Quanto, né, quadrinho, isso tudo remonta um pouco à minha infância. Eu cresci lendo quadrinho, meu pai... E tomando sorvete. Exato. Basicamente é isso mesmo, né? Você matou a charada aí. Mas era isso, a gente sábado ia na feira, eu morava no Campo Belo, né, com meu pai, minha mãe, e daí depois a gente passava na banca, que tinha ali, né, na esquina, e comprava o gibi da semana, né? E para mim isso fazia parte, óbvio, né? Era ver desenho também, ver filme, ver cinema, isso ainda pré-videocassete. Quando lançou o videocassete, cara, aí pra mim era... todo dia tá na locadora, inclusive meu primeiro emprego com 14 anos de carteira assinada foi numa locadora de vídeo. Olha que legal! Porque eu queria, né, ver o máximo de filmes que eu pudesse. Eu falo que foi minha primeira faculdade, foi né, trabalhar na locadora, que aí eu comecei a ver desde Cidadão Kane, conhecer Fellini, conhecer, né, Truffaut, enfim, outras cinematografias e tal. Filmes preto e branco dos anos 50, 40, 30, enfim, né? Expressionismo alemão. Então, é tudo meio que ligado. E aí, com 15 anos, eu fui fazer o curso de teatro, porque eu não queria só assistir, eu queria participar de alguma forma. Porque até mesmo eu tinha uns amigos ali de adolescência que a gente, né, pegava a câmera de VHS de um amigo nosso que tinha e a gente fazia nossas versões dos filmes que a gente gostava, né? A gente fazia cenas, enfim... E óbvio que na época eu não imaginava que eu ia vir a ser ator profissional, mas era esse universo que de alguma forma eu queria participar, né? Você tem esse material ainda, VHS? Não tenho. Ah, cara, seria demais isso. Talvez um dos... que a gente tinha 3 amigos, inclusive um era filho do Fittipaldi, né? Do Emerson Fittipaldi, que ele nem mora no Brasil, e o outro amigo também não mora no Brasil, mora na Austrália. Daniel, éramos esses 3 amigos que a gente fazia os filminhos lá. Talvez o Daniel tenha, mas a câmera não era minha. Muito legal, cara, se transformar isso e jogar na internet. Então, por exemplo, tinha o filme, né, o Jovem Frankenstein, do Mel Brooks. É um filme que eu fazia o Frankenstein, assim, a gente fazia, né, as cenas ali, Guerra nas Estrelas, que era muito da coisa da minha geração, a gente fazia também nossas... Né, é o que o pessoal hoje chama de fanfic, né? Faz as versões aí, mas óbvio que de uma forma bem... sem nada elaborado, né? Aí a gente procurava fazer figurino, editava e tal, mas... não tinha os recursos que hoje em dia, né? Hoje em dia com software o pessoal faz efeito até, faz né? Um monte de coisa. Enfim, o celular filma 4K naquela época, né? Era bem diferente. Nada, a gente editava na raça ali, no Playhack, né? Playhack, com com a câmera, na verdade, um VHS, assim. Mas, enfim, então já era esse desejo de contar história. Então eu já escrevia uns fanzines, que era basicamente um quadrinho
feito à mão, né? Usando os amigos da classe, daí eu xerocava, distribuía, dava para os meus amigos, usava eles como personagens, criava histórias. Então, é esse mundo criativo, né? De imaginação lúdico que eu tive a sorte de hoje poder fazer isso como adulto, como, né, profissionalmente. Mas a origem é essa. Então, daí a gente acelera na história, né? Então, com 17 que estreiei na TV, desde então, né, já tenho basicamente... Né, comecei com o curso de teatro já fazendo comerciais, então tenho mais ou menos uns 35 anos de carreira. Depois eu fui fazer faculdade de cinema na FAP, morei 2 anos nos Estados Unidos, estudei na UCLA. Quando eu retornei, final de 2003, na verdade, a primeira coisa que eu escrevi que me deu uma validação pessoal, né, eu já estava trabalhando na TV e tudo, foi eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura no ano de 2000, tinha um concurso chamado Concurso Nacional de Dramaturgia, era anual, e eu ganhei naquele ano, então eram, sei lá, mais de 5.000 textos inscritos, eu ganhei aquilo, realmente falei, poxa, né? E o legal é que o texto você escrevia sem o teu nome, os jurados não sabiam quem era você, claro, tinha uma ficha de inscrição e tal, mas você mandava o texto de forma anônima, né? Então, para mim, falei, bom, não sabiam que era eu, não teve nenhuma coisa nem contra ou a favor pelo fato de eu já ser ator. Então, eu falei, me deu coragem de investir mais nessa questão. Eu também, na época, eu era amigo do editor do Caderno de Cultura do Jornal da Tarde, né, que não existe mais, e ele me convidou para começar a escrever no Jornal da Tarde, fazer resenhas de cinema, críticas, fazer de shows, coisas que me interessavam, né? Ele falou, olha, quando tiver aí uma pauta legal, né, a gente fala, se você quiser, você faz. Então já foi também um começo de exercício, assim, eu já comecei, né, a escrever, né, a ter, tem um número de toques, né, enfim, a escrever. Eu não ganhava nada, né, mas profissionalmente, entre aspas, né. Mas já é uma maneira, já é uma porta de entrada, né? Inclusive de exercitar a escrita, né. E então, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, final de 2003, final de 2002, né? Isso aí. Eu comecei a escrever com frequência roteiros de cinema, pensando na época em vender no mercado americano, né? Então eu escrevia, traduzia, participava de concursos lá, né, de roteiro, inclusive cheguei a ser finalista do concurso da Academia do Oscar, que eles têm também um concurso anual, né? Então fiquei entre os 100 finalistas lá e eu falei, bom, escrevendo em inglês, eu falei, não é a minha língua nativa, eu fiquei bem contente também. O problema é que você não tem muito controle de quem lê o teu material, entendeu? Estando aqui no Brasil, eu precisaria ter um agente literário lá. Então eu falei, não, eu vou procurar um outro caminho. E em 2009 foi a primeira vez que eu pensei porque cinema é muito caro, né? Cinema é difícil produzir, né? Então, em 2009 eu pensei, pela primeira vez, eu falei, eu vou fazer o caminho contrário, já que tanta gente, né, tanto filme é adaptação de quadrinho, seriado, inclusive, por exemplo, Walking Dead, né? Tem um monte... O pessoal associa quadrinho só ao infantil, né? Uhum. Mas no resto do mundo é conteúdo também adulto, né? Sim. Então tem aquele filme Estrada da Perdição com o Tom Hanks, é adaptação do quadrinho. Aquele filme O Azul é a Cor Mais Quente é adaptação de quadrinho. Tem um monte de material que é de gênero suspense, drama, sim, romance, erótico, que é quadrinho e que é adaptado para cinema. Sim. Eu falei, eu vou tentar fazer o caminho contrário, né? Pegar os meus roteiros e adaptar para quadrinho, que é uma coisa que eu gosto, que eu cresci lendo, né? Que eu cresci desenhando também. E foi assim. Então, em 2015, eu lancei meu primeiro chamado Aurora, que é uma ficção científica, que acabou virando uma trilogia, né? Eu levei 7 anos para concluir a trilogia. Em 2021, eu lancei a última parte, que chama Ômega, né? Em 2019, eu lancei o Caos, que é a parte do meio, né? Enfim, desde então, eu tenho procurado meio que uma vez a cada ano lançar um quadrinho, né? Eu trouxe para você o último que eu lancei, que é o Lambo. Que legal! Esse eu vi lá, cara. Pô, achei demais. Que esse é um para toda a família. Eu falo que é no modelo dos desenhos da Pixar, que o adulto e a criança podem curtir juntos, né? Tem trilha sonora no Spotify. Então, que legal isso, cara. No final tem um playlist, tem um QR Code.
né? E aqui, aí achei aqui. E ao longo da história eu botei iconezinhos nas cenas para criar realmente a trilha sonora da Esse história. soundtrack aqui tá bem anos 80, né? Mas a história tem um pouco essa pegada, assim. E eu fiz isso primeiro no quadrinho que eu lancei em 2020, chamado Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, do MMA, uma homenagem ao rock, Karate Kid, os filmes dos anos 80, e no Lambo eu quis repetir, né, botar também, fazer, porque cria uma outra experiência para o leitor também, né, de você ler ouvindo as músicas e muita gente compra o primeiro quadrinho às vezes comigo, por me conhecer pela TV, sim, né? Sim. Então, poxa, vou experimentar, porque, de novo, associa como infantil. Fala pra mim, né? Eu lia quando era criança, Turma da Mônica e tal, mas compra um quadrinho e depois me escreve, falando, poxa, me emocionei, né? Adulto, assim. Já tô lendo um lá, e agora eu vou ter mais um pra ler. E eu falo, a leitura é como é tão imersiva quanto um seriado, quanto um filme, quanto um audiovisual, né? Ah, com certeza, com certeza. Agora eu fiquei curioso numa coisa que é o seguinte, você falou que você ia às vezes na banca lá com seus pais e tudo mais, comprava quadrinho ou gibi. O que você comprava, o que você lia nessa época? Eu li o que tinha na época, né? Desde heróis, né? Então tinha Marvel e DC, né? Depois eu acabei até pedindo de aniversário, tinha uma assinatura que você recebia mensalmente um pacote da Abril, assim. Então, alguns anos eu pedi para o meu pai me dar de presente de aniversário a assinatura dos heróis e da Turma da Mônica também, né? Que daí via os vários, né? Tinha o Chico Bento, tinha, né? O Cebolinha, tinha várias publicações, né? Mas também lia a revista Mad, né? Nossa, eu lembro do Mad, cara. Putz, era muito legal. Era muito legal. Mad. Depois, um pouquinho mais pra frente, assim, né? Um pouquinho... Isso eu tô falando, tipo, eu não era nem alfabetizado, meu pai já comprava e lia pra mim, né? Mas um pouquinho mais depois, entrando na adolescência, comecei a ler Chiclete com Banana, do Angeli, que saía, era publicado a revista Circo também, que daí tinham vários autores, né? Laerte, Glauber, enfim. E daí comecei a ler as graphic novels, que é mais ou menos o que eu faço hoje em dia, né? Que a primeira que foi lançada no Brasil foi o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, em 86, né? Eu tinha 12 anos na época, comprei, foram 4 fascículos, não lembro se foram quinzenais ou mensais, enfim. E daí começou a ver esse conceito um pouco mais adulto, assim, né? De obras fechadas, que é quase como um filme gráfico, em forma de papel, né? Mas também lia Garfield, lia Calvin, lia Asterix, né? Lia bastante Charlie coisa, Brown. assim. Né? O Charlie Brown, do Peanuts, né? O Snoopy. Enfim, tinha Mortadela e Salaminho, que também é um pouco mais antigo, né? Isso ali na virada dos anos 70 para os anos 80, que tinha a Ebal, né? Que era uma editora. Recruta Zero também. Nossa, Recruta muito, Zero, né? lembro também. Enfim, então é isso, né? Eu cresci lendo, né? Né? Nesse universo, assim. E é uma das coisas que eu falo para os pais hoje em dia, né? Porque, claro, né? A tecnologia mudou muito, hoje o celular, mas eu acho que as crianças hoje em dia estão muito meio que reféns só de tela, né? Eu acho que incutir a leitura, né? É importante, assim, né, tira um pouco da tela, e é diferente o processo cognitivo de quando você lê com material físico, papel, do que só na tela, né? Você tem muito... É feito para ter muita disrupção hormonal, assim, as redes sociais, assim, sabe? Então, não é à toa que você vê um índice aí de adolescentes com depressão, com muita coisa. Cara, que ainda tá, né? Ainda tem estudos sendo feitos sobre essa questão da interação em anos formativos, né, do jovem, da criança, né, com essa tecnologia toda que é, de novo, né, promove muita descarga hormonal. Então, eu falo muitas vezes, né, é óbvio que como, né, eu cresci lendo e até hoje eu acho que eu tenho os benefícios desse hábito da leitura, né, eu acho que o quadrinho, né, ele tem essa facilidade de introduzir o hábito, porque tem muita imagem também, né? Então é uma arte que mescla bastante a questão do cinema, porque, né, é um proto-cinema, né? Como o cinema tem o storyboard, o quadrinho você tem imagem, você tem a narrativa, você tem a questão da literatura também, né? Então, mas de uma forma, eu acho que não disruptiva, assim, como as redes sociais, que toda hora
é feito de novo, né? Pra você ficar preso ali o mais tempo possível, então, e é né? muito louco. Eu tava conversando outro dia com um cara que ele refez o algoritmo do YouTube. Ele é brasileiro. E, cara, é um nível assim que, tipo, não, você vai fazer um vídeo, a cada 10 segundos tem que ter uma interação nova num vídeo. Ou um corte, ou um som, ou uma coisa explodindo, ou a câmera mudou. Assim, cara, mas que é isso que tá sendo criado, cara? É uma saturação de estímulo, né? Mas aí nada vai ser bom, porque aí a gente não consegue assistir as outras coisas mais antigas, por exemplo. Exato, porque você fica dopaminado, né? Então o tempo inteiro você fica com muito dopamina, e como qualquer droga, né? Porque na verdade o centro, né, nervoso onde é estimulado, né, a dopamina é o mesmo, inclusive, por exemplo, de algumas drogas, né? Como cocaína, assim, né? Isso já é estudado, né? Enfim, então assim, né, eu falo que o quadrinho, como a literatura, o que eu estou produzindo, inclusive, né, esse ano aqui para lançar no final do ano, chamado Prédio, né, eu tenho já 7 publicados, né? De histórias, né, bem diferentes. Então tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tem um que chama Comunhão, que é um suspense com terror psicológico. Tem o Knock Me Out que eu falei, que é um romance, né? Que se passa no mundo das artes marciais. O Lambo. Tem o Lambo, que é isso para todas as idades. E o 8º, que é chamado O Prédio, é exatamente sobre uma época pré-internet, que eu falo sobre a infância. É uma história que eu queria falar sobre, meio que uma homenagem à infância, né? Como, não que eu esteja me comparando, mas vários diretores, né, chegam numa época, eles falam, não, eu vou revisitar a infância, eu vou falar sobre a infância. Não, Fellini, Antonioni, né? Tem vários diretores que... Então, esse quadrinho é realmente para ver como era a infância nos anos 80, que era ainda essa coisa do lúdico, né? Você brincava do nada, você criava histórias do nada, né? Você brincava com os teus amigos, né? Então era muito dessa questão do faz de conta, da imaginação. E eu quero... Primeiro, para os adultos, eu acho que vão lembrar, né? Vai ser uma coisa legal de lembrar essa época. E para quem é mais jovem, de falar assim, olha... é possível, né? Existe um mundo que não é só virtual, não é só... Que não é só celular, óbvio, né? que eu consumo, que eu, né? Não, eu curto também, eu jogo. Curto, né? Mas eu acho que se a gente bobear, a gente acaba sendo engolido por isso, entendeu? Nessa virtualização... E só fica nisso, né? Né? Às vezes é preocupante, algo... Como na Coreia tem clínica de reabilitação para usuário de rede social. Assim, já tinha que ter aqui já também. Isso já tinha que expandir. Ano passado teve um cara, né, na Bélgica que se suicidou por causa de um algoritmo, de um chat que convenceu o cara porque ele é casado com um filho que a esposa não amava ele, o filho não amava, começou a mandar um monte de matérias sobre métodos de suicídio. Aí você fala, mas por que um algoritmo foi fazer isso, né? E o Tim Cook, né, que foi já CEO lá do Google, ele falou, olha, não tem como a gente controlar, na verdade ele falou, não tem como a gente garantir que um chat desse não vá mentir. Não vai, então é meio preocupante, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ver, porque às vezes as pessoas vão aceitando qualquer inovação como se fosse algo, né? E tem aqui o teu Wall-E, né? Você lembra do Wall-E, né? Cara. Que no final é aquela humanidade completamente, né, obesa, que não faz nada, que é completamente dependente da tecnologia, que abdicou, né, da sua humanidade. Pra ficar na frente da tela tomando milkshake, né? E geralmente é vendido pra gente essa questão do conforto, né? Então, hoje em dia, né, a pessoa tem a Alexa e não consegue acender a luz de casa. Você, Alexa, acende a luz, Alexa, assim, fala, peraí, né? E claro que você tá treinando isso, né? Inclusive, né, a maioria dos sites que você entra hoje, dos aplicativos, você, muitas vezes sem saber quando você concorda com os termos ali, condições... De que você, né, tudo que você gera, tudo que você escreve, vai estar treinando o algoritmo, né?
Então, por isso que esse nível de informação ao teu respeito, do teu padrão de comportamento, pode ser usado contra você em algum momento, entendeu? Porque o poder de manipulação que uma inteligência artificial vai ter ao teu respeito, ela vai te conhecer profundamente. Vai falar tudo que você gosta, né? Exato. E vai te conhecer profundamente, entendeu? Eu sei que é um pouco Black Mirror, mas assim... essas coisas estão acontecendo. A gente mas eu acho tem que prestar atenção. O cinema ou a televisão tem essa questão de às vezes tentar... não sei se é predizer a palavra certa, mas algumas coisas a respeito do futuro que às vezes a gente tem que ficar preocupado. Ô Felipe, agora você trouxe essa questão da infância. Aliás, antes de entrar nessa questão da infância, vou fazer 3 indicações aqui. A primeira, você entrar no site do Felipe Fogossi, onde tem todos esses quadrinhos que ele falou. Aurora, Caos, Ômega... O Lambo também tá lá e tem outros trabalhos lá que, inclusive, você pode adquirir pelo site, certo, né? Isso, exatamente. Beleza. E, outras 2 indicações que eu quero fazer aqui, que são 2 pessoas que eu acho que você precisava conhecer também. Uma é o Felipe Maia, que é o dublador que teve aqui no episódio passado, falando do lançamento dele, o Heroland Café, muito bacana, uma ficção fantástica. Eu já li 1/3, em um dia eu já li 1/3 do livro, tô adorando. E o outro é o meu amigo Érico San Juan, que faz caricatura, faz quadrinho. Ele tem um quadrinho muito bacana que é o Dito, o Bendito, e a gente faz um quadrinho muito legal também que é o Desenha Resenha. E como é que era, Érico? Desenha Resenha, que a gente faz junto. A gente deu uma pausa aí, mas em breve a gente vai voltar também. 2 pessoas legais pra você conhecer, Felipe. Inclusive o Felipe Maia falou que é muito seu fã também. Poxa, bacana. Agora falando da infância... eu deixo, aqui na frente eu deixo alguns brinquedos, né, que eu tinha da minha época, eu deixo expostos ali, Comandos em Ação, o Ferrorama, Playmobil e tal. Na sua infância, o que você gostava de brincar? Qual era o tipo de brinquedo que você brincava? Você já citou vários, né? O Comandos em Ação era, né, desde quando lançou aqui no Brasil, já... Porque veio na cola do Falcon, que eu sou um pouco mais velho que você, não sei se você chegou a pegar o Falcon. Não, que o Falcon não. Era um boneco maior, mas era o G.I. Joe, né? Que daí lá nos Estados Unidos eles reduziram para fazer o G.I. Joe pequeno e aqui no Brasil. Então eu cresci brincando primeiro com o Falcon, né? Que era, né, um boneco que você trocava roupa e tal, mas, né? Mas com aventuras e tal. E tinha também muito Playmobil, né? O Lego ainda não tinha no Brasil. Tinha alguns amigos que os pais viajavam para fora, que naquela época não era tão comum isso, assim, né? A gente ainda não tinha tanto acesso a coisas importadas no Brasil. E daí, volta e meia, um amigo tinha um Lego e eu brincava com o Lego de um amigo, mas Playmobil brinquei muito, mas também jogar bola, né, capotão, que quem não lembra, tinha Velotrol, depois bicicleta, né, taco, né, polícia e ladrão, correr atrás de balão, um monte de coisa que hoje o pessoal da cidade grande muito provavelmente não conhece, então, né? Coisa que eu tô colocando lá no quadrinho que eu te falei que eu vou lançar, né, esse ano ainda. Outra coisa, carrinho de Matchbox, né? Nossa, Matchbox. Que era uma coisa que também era muito da minha época, assim. Que mais? Assim, e desenho, Felipe? Porque não sei quanto de desenho você pegou, mas eu peguei muito. Os Flintstones, os Jetsons. Tudo isso da Hanna-Barbera, né? Manda-chuva. Peter Potamus, Manda-chuva, Tutubarão. Mas também tinha os animes, tinha, né, o Speed Racer, tinha a Princesa Safiri, tinha... Space Ghost. Space Ghost é da Hanna-Barbera também. Daí tinha Draculino, tinha... Quando lançou a TV a Manchete, daí tinha também uns desenhos da Manchete. Tinha Patrulha Estelar. Enfim, tinha também os tokusatsus, né? Tinha Ultraman, Ultra Seven, Spectrum Man, né? Tudo isso, Robô Gigante, né? Tudo isso que eu vi muito também. Enfim, muita coisa, né? Família Trololó, eu tô buscando, porque cada canal tinha vamos dizer, alguns desenhos que eles, né? Smurfs, muita coisa, né? Goober, quem lembra do desenho do Goober, que era um cachorro que soluçava e ele ficava invisível, assim. Nossa, eu não lembro desse, cara. Ele tinha uma touquinha, daí só a touquinha andava, assim, que ele soluçava e ele desaparecia. Eu lembro de um que era os Gummits.
se eu não me engano, que era dos ursinhos, mas aquele é um pouco mais recente. Assim. Tinha os Gummit's, que tinha, na época, teve uma época que fizeram bastante coisa de ursinho, não sei se você lembra. Tinha ursinhos carinhosos. Os ursinhos carinhosos, e tinha aquela turma que era do Get Along. Putz, eu lembro da música, mas não lembro isso já não é do desenho, que é um pouquinho mais, um pouquinho mais recente. Porque eu peguei assim. esse, vamos dizer assim, o final seu... E o começo, que aí depois já começa a era do Cartoon Network. Sim. Que aí vinha o Dexter, Johnny Bravo. Peguei nada disso, aí eu já peguei um pouquinho, porque eu sou de 86, né? Sim. Então eu já pego Acho uma coisa que a última coisa que eu lembro de desenho, assim, era... Aquele Cavaleiros do Zodíaco. Sim, isso eu vi um pouco. Aí depois já veio um pouquinho mais Pokémon, tá? Uma coisa bem mais recente. Isso já não peguei nada. Que você já era mais velho, já não era mais a época do interesse, assim. Ô, Felipe, agora, como é que é seu processo criativo para você escrever? Cara, Tomando sorvete. Voltamos pro sorvete de novo. O sorvete sempre tem que estar presente, né? Em tudo. Não, mas varia muito, né? Varia por exemplo, né, eu vou citar aqui o Aurora, né? O Aurora eu tava em 2004, né? Eu tinha já voltado dos Estados Unidos, eu tava na época fazendo uma novela no Rio, na Globo, eu tava com uma ex-namorada na praia e ela viu que eu tenho muitos sinais, né? Muitas pintas. Então você vê que aqui faz um triângulo perfeito, assim, né? E ela brincou, falou, pô, se eu pegar uma canetinha dá pra fazer aquela brincadeira de ligar os pontos, né? Aí eu olhei realmente falei, nossa, né? Que interessante, né? Eu falei, dá para fazer um padrão geométrico de um triângulo mesmo. Daí eu pensei, imagina se um cara vai fazer um exame, uma tomografia, né? Um exame de imagem assim, e vem o resultado que ele tem o padrão de uma constelação no corpo dele, né? Essa foi a ideia original. Que louco, cara. E aí eu comecei e falei, poxa, mas e aí? Ele nasceu assim? Ele passou por algum processo? E foi assim que nasceu a ideia do Aurora, né? Daí eu pesquisei muito, desde medicina, oncologia até astrofísica, para tentar criar uma teoria plausível, assim, para que fizesse sentido isso. E muita gente que lê, inclusive, né, desde médicos até... Teve uma vez numa CCXP que uma moça que é química da USP comprou o quadrinho, no ano seguinte ela veio falar comigo e falou, poxa, eu li, você fala de equipamento de laboratório, ciclotron. Ela falou, como é que você sabe disso? Eu falei, eu sou ator, mas não sou burro. Eu pesquisei exatamente o que eu queria que alguém como você... ficasse, né, falando, não, mas faz sentido, né, para criar vamos dizer, uma base de verossimilhança. Sim. E aí partir pro fantástico, né? Então, que senão fica muito absurdo, aí eu acho que distancia muito da realidade e você fala, exato. Eu nunca gostei de um filme ou um livro, alguma coisa que eu visse que você vê que o autor não sabe, o cara tirou ali, inventou a repimboca da parafuseta ali para explicar algo que, sabe? Fala assim, cara, você não gastou muito tempo aqui criando realmente um universo da própria história. Cada história tem um universo com as suas próprias leis, isso, né? E pode ser uma história que se passe mesmo como Duna no futuro e tal, mas ela é coerente dentro dela mesma, né? Então eu sempre procurei isso. Mas aconteceu já, por exemplo, Comunhão, de ser uma história que eu quis falar sobre a questão de eu fui escoteiro, eu sempre gostei de acampar, de corrida de aventura, e eu falei, não, eu quero falar um pouco desse universo, e daí acabou virando uma história de terror, com suspense, mas tem muita dessa coisa de você tá na natureza, de você superar, né, a limitação. Então, vem de lugares diferentes, né? O Lambo é a inspiração do cachorrinho que era da minha mãe, que faleceu. Então, eu cresci com um cachorro muito sobre a importância que esses animais têm na nossa vida, né? Então é meio que uma homenagem, assim, aos pets, assim, né? E muita gente que lê se identifica demais também por essa questão. Então, assim, vem de sonhos, já aconteceu de eu sonhar também, escrever, né? Que legal. Tem um filme que eu escrevi que é chamado Rodeio Rock, que tá na Netflix, que estreou em abril, que foi o meu primeiro roteiro filmado. Eu falo bastante sobre essa questão do mundo artístico, de você preservar, né, a tua integridade artística, vamos dizer assim, né? Essa dicotomia entre o que o sistema quer, vamos dizer, né? E o que você como artista quer falar e quer preservar. Então, inclusive convido o pessoal a conferir também, que tá muito legal, com a Carla Dias, o Lucas Luco, um super elenco. Eu faço o vilão da história, né? Ah, que legal.
Então, assim, para mim é o meu prazer, assim, seja como ator, né? Como ator eu tô ajudando a contar uma história de alguém, a não ser que, como no caso do Rodeio Rock, pela primeira vez eu atuei em algo que eu escrevi, né? Quer dizer, eu já tinha feito antes em curta-metragem, sim, mas algo realmente, né, grande, bem feito, né? Que eu tenho bastante orgulho de ter conseguido realizar. Levou 11 anos para fazer e a gente, né, ficou em várias semanas no top 10 do Netflix. Chegamos a ser o segundo filme mais visto no Brasil. Assim, legal. Então, mas essa questão de eu querer comunicar, de estabelecer um vínculo racional e emocional com o espectador, né? Então eu sempre gostei muito no teatro de ter isso. Você tá no palco e você vê a plateia reagindo ali instantaneamente, né? Porque na TV você vai ver depois na rua, às vezes quando a pessoa vê, né? Mas no teatro isso é imediato, porque você vê as pessoas reagindo ali, se emocionando, né? E no final da peça também, né, o pessoal vem falar com comenta. Você. E hoje eu tenho muito isso com os quadrinhos nos eventos que eu vou, né? Eu vou em muito evento, muita feira, mas também através das redes sociais, né? Então quem também muitas vezes compram comigo através do meu próprio Instagram, né? A pessoa entra em contato. E depois a pessoa me escreve, né? E muitas vezes eu registro isso, eu gosto né? Eu tenho ali nos destaques do meu Instagram o feedback das pessoas, que para mim isso é importante, desde, né, gente que, por exemplo, como, né, o Lambo, que adulto e criança se emocionaram, como, por exemplo, um Outro Dia, que foi a peça que eu escrevi lá no ano de 2000, que em 2018 eu lancei como quadrinho, que aborda a questão, por exemplo, de droga, né, de dependência química. Então é uma história que fala muito sobre você reavaliar as suas escolhas, né, essas armadilhas que às vezes podem pegar a gente, né, e é uma história que eu tenho, assim, sabe, a resposta de gente que leu. Alguns já de falaram, olha, eu estava deprimido. Teve um rapaz que falou, eu cheguei até a pensar em suicídio, e eu li a história me levou a refletir sobre isso, eu saí desse... Então eu falo, poxa, se eu conseguir com algo que eu escrevi promover uma reflexão que levou ao cara a sair de um processo negativo, para mim não tem preço isso, sabe? Para mim isso é tão importante, assim. Então, né, muitas vezes o pessoal fica surpreso, fala, poxa, mas, né, óbvio que eu considero, né, a carreira como ator, e o bom da minha carreira, né, de ser ator, é que você pode até morrer, você pode continuar sendo ator, você envelhece na profissão, né, diferente, sei lá, de um atleta, né, que às vezes tem que se aposentar um prazo, técnico, exato, né? Então, assim, já fiz novela das 8, né, na Globo, já fiz em todas as emissoras, já fiz peça nos grandes teatros do Brasil, já tive oportunidade de muita coisa, e que, obviamente, isso é muito prazeroso para mim, muito rico, mas, assim, ganha uma conotação um pouco maior, assim, quando algo que eu escrevi consegue promover algo que traga a vida, assim, sabe? Que promova a vida, assim. Então, é isso. Eu acho que o artista, né, em geral, né, aí a gente trazendo a conversa para uma visão um pouco mais ampla, assim, né, ele tem um papel social, assim, né, de promover coisas boas, né, assim. Hoje eu tô com 50 anos, né? Quando eu era mais novo, eu acho que falava... né? No caso da televisão, por exemplo, depende de cada um, e sim, né? Se não gostou, troca de canal, sim, mas hoje eu penso assim, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou colocar no mundo, se já tem uma competição tão grande, né, e por atenção, de tantas coisas competindo, eu falo, por que eu vou gastar tempo e energia fazendo algo que não seja positivo, que não promova... A questão é o porquê, né? Exato, por que eu vou fazer isso aqui? E não é que... Por exemplo, né, eu falei, eu tenho um quadrinho que é de terror, entendeu? De suspense, mas não é niilista, não é algo que no final você vai estar para baixo, né? Sabe assim, às vezes você vê um filme e fala... No final você fala, nossa, mas por que eu perdi uma hora da minha vida, 2 horas da minha vida... Né? Dinheiro, tempo que eu gastei aqui para ver um negócio que não me acrescentou em nada, me deixou... Eu tô saindo pior do cinema, né? Então eu falo, não, hoje tudo que eu procuro fazer é que isso sim, né? Então
vamos falar de temas difíceis, ou como no outro dia, vamos falar de droga, de abuso sexual, que eu falo também. Sim, não é, é o mundo de Poliana, não vamos, não. A gente trata essas questões, né? Vamos falar disso, mas vamos oferecer algo, né? Não vamos, sabe, emburacar no niilismo ali né, do mal pelo mal, assim, né? Do desespero, enfim, que... Né, eu entendo que ao longo da história, movimentos artísticos, né, por exemplo, entre, né, depois da Primeira Guerra, né, geralmente muitas vezes você tem a arte acabou refletindo um pensamento de falar como que a gente lida com esse trauma coletivo que aconteceu aqui. Então muitas vezes, né, um teatro do absurdo, né, muitas vezes assim, mas tudo bem, né? Tá comentando sobre isso. É tipo uma válvula de escape. É uma válvula de escape, mas muitas vezes não aponta para nada, né? Uhum. Ou se aponta só de novo, né? Pro niilismo, né? E eu acho que eu, pelo menos, procuro, no meu caso, apontar para algo transformador, algo que tem alguma redenção, algo que aponte de novo, né? Para um movimento de vida e não de morte, né? Porque, enfim, aí falando um pouquinho mais, né? Os gregos já falavam da pulsão de vida e da pulsão de morte, né? Do Eros e do Thanatos ou Thanatos, né? Que isso já faz parte da cultura há muito tempo, né? Mas então eu procuro no que eu faço sempre levar uma mensagem de esperança e de vida e tal. Ô Felipe, agora seus personagens, normalmente, eles são fictícios ou são baseados em pessoas reais, né? Porque, por exemplo, o Lambo, igual você comentou, foi baseado no cachorrinho que sua mãe teve, que você conviveu durante muitos anos e tal. E os demais, assim? Então, tirando o Lambo, né? Que tem uma inspiração nessa premissa, vamos dizer assim, os outros são histórias fictícias, né? Mas... Todo autor, né? Tudo passa por você, né? Todo autor tem um universo pessoal que, querendo ou não, né? Vai passar, né? Então, no Knock Me Out, por exemplo, eu falei um pouco sobre a minha experiência de ter sido estrangeiro por 2 anos numa outra cultura, né? Eu também quis colocar isso lá. Então, óbvio, é um romance, tem, né, essa homenagem aos anos 80... Mas tem esse elemento de como é você ser um estrangeiro, né? Tem um livro do Camus, O Estrangeiro e tal, mas não tem nada a ver. Mas assim, como é de você estar nesse espaço, de você estar num meio que entre 2 mundos, assim, porque você não está nem na tua cultura e você está conhecendo outra cultura, né? Você também não pertence literalmente àquela, apesar do... Né, eu estava nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente acha que a gente é muito próximo da cultura americana por a gente ter crescido influenciado pela música, pelo cinema, mas quando você chegar lá mesmo, você fala, não, é diferente, é uma outra cultura, né? Vou citar um exemplo aqui. Eu fiquei muito amigo de uma família, né? É um casal, eles tinham 3 filhos e teve um dia do aniversário do filho mais novo, que ele devia ter uns 8, 9 anos, e me convidaram para aniversário. E eu cheguei lá na hora do bolo, né? Todo mundo foi cantar parabéns, né, em inglês, óbvio, né? O Happy Birthday lá. E eu comecei a bater palma, como aqui no Brasil a gente canta batendo palma. Lá eles não batem palma. Exato, todo mundo batendo palma, sim, tá louco. Então, são essas pequenas coisas que só você vivendo que você entende e fala assim que, né, como a cultura tem códigos diferentes, assim, né? Enfim, No outro dia, né, que eu falei, eu cito essa coisa que muito jovem enfrenta quando está entrando na maioridade, está deixando a adolescência, né? Essa coisa da dependência química, por que muitos acabam escolhendo isso e acabam não. Então, assim, eu tive amigos de adolescência que morreram com 30 anos, assim, por questão de droga, né? Então, assim, eu não cito eles diretamente, mas assim, tem uma influência, né? O tema passa por isso, né? É uma coisa que, eu quero falar sobre isso porque eu sei de como isso impacta as famílias, como que uma família pode ser destruída por isso, né? E será que tem como reconstruir isso, sair disso? Então, muitas vezes, como você falou a pergunta anterior, da onde que vem as inspirações? De várias coisas, né? Às vezes você leu uma matéria, você viu ou fez uma viagem.
na verdade, né, é um agregado, é uma coxa de retalhos que vai formulando aquela ideia, né, até realmente você fala, não, isso aqui tem sim, uma coesão, né, tem uma história aqui, né, e tem personagens, e é uma história que vale a pena ser contada também, porque é isso, né, ideias elas competem porque demora tempo, né? Demora para produzir um quadrinho, né? O pessoal, eu fiz um documentário, co-produzi e apresento um documentário chamado Traço Livre, que a gente lançou em 2018, tá? O pessoal pode procurar, exatamente mostrando para o grande público qual é o processo de fazer um quadrinho desde o início, né? De todas as etapas, assim, porque muitas vezes a gente vê a coisa acabada, a gente não sabe o trabalho que deu pra fazer, acho que pôs no papel, mandou imprimir ali, na impressora de tinta e manda lá, põe pra vender. Então eu falei, não, eu quero mostrar para as pessoas, né, essa curiosidade de ver qual que é o processo, né, a cadeia de todos os profissionais envolvidos, assim, são, né, várias etapas, assim, até você chegar num produto final, assim, e tal. Então é isso, né? Tem algum gênero, Felipe, que você ainda não explorou, que você tem vontade de fazer? Eu não explorei, assim, algo de época, vamos dizer, né? Épico no sentido de época, Sim. assim, né? Como pode ser até inspirado em história mesmo, né? Algo inspirado, sei lá, como Gladiador, assim, né? Ou algo fictício como o Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, que tem esse tom assim, medieval, Sim. né? Isso eu ainda não fiz. Nesse novo, chamou Prédio, né? Que é meio inspirado no prédio que eu cresci, que era meio que vamos dizer, um catalisador da infância de todas as crianças que cresceram junto lá. Então a gente, né, fala o prédio. Mas na história o protagonista, né, e os amigos dele, mas começa com o protagonista, a imaginação dele faz ele viajar no tempo, assim, as brincadeiras ele viaja, ele vai pra pré-história, ele vai pro futuro e tal. Que legal. E tem um momento que se passa numa época da Idade Clássica, assim, mas não vou dar mais spoiler do que isso, mas é um pedaço da história, então não é uma história inteira que se passa, então eu tenho ainda vontade de fazer algo nesse sentido, assim. Bom, né? Agora você falou do prédio, para quando o pessoal pode esperar o lançamento do prédio? Olha, a gente já estamos fechando as páginas 80, são 136, então ainda tem alguns meses de produção, né? Mas eu acredito que até dezembro eu devo... Antes do Natal, porque o pessoal compra de minha intenção é exato lançar entre novembro e dezembro, assim. Legal, muito bom. Felipe, pra gente fechar, olha só. Se um dos seus personagens, só um, pudesse ganhar vida e passar um dia com você, quem você escolheria e o que vocês fariam juntos? Rapaz, que pergunta legal. Preciso pensar um pouco aqui. Pode pensar, não tem problema nenhum. Talvez o Rafael da trilogia do Aurora. Agora eu vou dar só é porque ele acabou desenvolvendo poderes, assim, e daí seria interessante você passar o dia com ele, assim, Entendi. Mas quais são os poderes de que daí o pessoal vai ter que ler pra descobrir. Aí tem que ler. Legal, muito bom. E com certeza você ia levar ele pra tomar um sorvete também. Sim, ele toma então na história. Mas vocês juntos não, né? Não, então aí vocês iam que tomar junto e falar assim, esse você gosta, esse você Mas não porque ele gosta, porque tem na história, isso olha o nível de nerdice, né? Porque na história ele desenvolve eu não vou dar spoiler o quê, mas que o corpo dele consome muito glicogênio. Então ele chega ali na casa de um cientista, o cientista oferece uma cerveja e ele fala, não, eu preciso de açúcar, assim. Então, daí, que louco, então você come doce igual... Enfim, o nosso cérebro, na verdade, né, para quem não sabe, ele consome grande parte da nossa, né, de tanto
glicogênio quanto colesterol, né? O nosso cérebro é movido à base de colesterol, inclusive, e tal. Então, ele tem as funções cerebrais dele são potencializadas, né? Então ele precisa. Pô, eu ia gostar desse poder assim. Aí, cara. Imagina, se você comer um. Não, eu preciso comer chocolate, daí. Agora eu tô mais inteligente. Não é? Aí eu sempre tive uma inveja branca de quem fala assim: olha. Eu posso comer o que quiser, eu não engordo, né? Você ouve e você fala, caramba, né? Legal, né? Mas tem época também, né? Porque tem gente que é assim, né? Eu posso comer o que eu engordo. Verdade. Aí passa uns 10 anos e vai ver a pessoa, ué, o que aconteceu com você? Que eu podia comer o que eu pudesse, não engordava, tem agora isso, já né? era. O metabolismo mudou, né? Vai mudando conforme a gente também vai envelhecendo, né? Faz parte. Muito bom. Felipe, queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, bater esse papo comigo, falar um pouco aí da sua obra, do seu trabalho. Desejo ainda mais sucesso e tô aguardando ansioso aí o prédio, e se tiver lançamento me chama. Então, eu sempre faço lançamento, né? Já fiz lançamento em várias livrarias, mas mais recentemente eu tenho feito em espaços como lanchonetes, a Le Burger na Augusta, que é um espaço geek, então é mais temático, assim também tem mais interação, né? E o pessoal já janta também. Então, eu vou te convidar quando rolar. E, né, aproveito para deixar um convite pro pessoal, como você falou, quem quiser conhecer, o material tá no meu site, que é felipefolgose.com. O pessoal pode ver as artes, ver as histórias, e também quem, né, quiser entrar em contato pelo Instagram, por exemplo, ou pela página do Aurora HQ no Facebook. De qualquer jeito, né, tem como falar comigo, vai ser um prazer mandar pro pessoal com autógrafo, com uma dedicatória. Muito bom, Felipe, obrigado mais uma vez. Obrigadão. E você então não pode deixar de conferir o site do Felipe Fogozzi, seguir ele nas redes sociais, deixar aqui o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!